nome é Natália, representando o elemento água. Meu nome é Pauliane e estou representando o elemento fogo. Olá, meu nome é Alana e estou representando o elemento ar. Olá, meu nome é Bruna, estou representando o elemento terra. Nós somos as 4 elementos e o tema de hoje é certo ou errado, certo ou errado. E, para começar o tema, eu quero saber, Bruna, o que você acha disso? Certo ou errado? Errado começar comigo. Toda vida joga uma batata para mim. Mas vamos lá, dentro do tema, do que é certo e do que é errado. Nessa minha caminhada, né, no desenvolvimento humano, eu comecei a perceber que não existe o certo e nem o errado. Aí, quando eu tomei nota de que o certo e o errado não existe, na verdade, é uma concepção de cada um, o certo, o errado, ele vem baseado no que cada um acha importante, nos seus valores, nas suas percepções, suas crenças. Então, quando eu saí da ideia do que é certo e do que é errado, de acordo com aquilo que eu acredito, eu também saí naturalmente do julgamento. Porque quando você deixa de taxar as coisas, você também deixa de julgar as coisas. Então, até eu vinha nesse momento conversando com meu esposo e eu tive um insight sobre uma pessoa, a gente começou a conversar sobre uma situação e eu falei dessa situação, dessa pessoa hoje em específico, que a gente estava convivendo super bem, que em outro tempo seria praticamente impossível. E me veio assim um insight muito forte. Por que hoje eu continuo sendo a mesma Bruna, mesmo assim, né, fisicamente, porque aqui a mudança é constante. Mas por que hoje eu me dou tão bem com essa pessoa? Porque eu tirei o julgamento. Eu passei a entender as coisas dessa pessoa, mesmo que eu tenha a minha percepção, eu passei a acolher. Eu passei a ter um olhar amoroso. Eu passei a entender o ponto de vista. E quando eu abri espaço para entender o ponto de vista dessa pessoa, eu passei a amá-la. E isso, para mim, foi fantástico, porque era uma pessoa que eu não convivia, porque, na verdade, a resistência talvez fosse minha, por conta do certo e do errado, do que eu faço, do que combina comigo, não combina com meus valores e tal. E quando eu tirei o certo e o errado da nossa vida, também saiu o julgamento, e hoje eu estou tendo uma oportunidade maravilhosa de ter uma convivência. Então, é aí que me veio muito forte o pensamento: quantas pessoas a gente perde porque a gente julga? Quantas pessoas, quantas situações perdemos porque julgamos? Então, quando você tira o certo e o errado e passa a entender que cada um é o que é e dá o que tem, aí você começa a viver no fluxo, porque você começa a ver o que é bom no outro, sempre o bom, vai sempre enaltecer o bom. Ah, mas fulano faz isso, como é que pode tu gostar dessa pessoa? Mas eu gosto do que é bom nela, eu gosto do ser humano dela, e eu sei que lá dentro dela tem a centelha. Da mesma forma como eu gostaria que sempre acreditassem em mim, eu hoje dou esse voto de confiança, porque tirei o julgamento e tirei o certo e o errado. Para mim está tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Você falou, né, Bruna? Realmente tem a ver com a questão do julgamento, do quanto nós julgamos e o quanto nós fomos criados dentro desse julgamento, né? É automático. Deve ou não deve, né? Certo ou errado para cada circunstância que nós vivemos, até nas circunstâncias mais simples, como é certo eu lavar um pano de chão, por exemplo, junto com a minha roupa, né? Então, assim, são julgamentos, assim, pequenos que nós fazemos durante o dia de ser certo e errado, como também se estende para algo maior, como, por exemplo, julgar a forma como uma pessoa se veste, como uma pessoa como uma pessoa anda, que tipo de sapato que ela usa, que tipo de roupa que ela usa, que tipo de pensamento ela defende.
Acho que o mais comum que nós cometemos é julgar pela aparência. Isso é muito comum. E o que é certo? E o que é errado? O que é certo é o que você é. Para mim, é o que você é e o que você faz para o seu bem sem fazer mal ao outro. Você ser o que você é, vestir a roupa que você quer, se você não roubou aquela roupa, se você não está tirando de alguém, é você, né? Está sendo você mesmo, está sendo o seu certo, o seu correto. Porque o importante é ser você mesmo. E ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Nós costumamos muito nos preocupar com a vida do outro, né? E eu acredito que é um processo, né? Hoje em dia eu vejo muito, quando eu vejo que eu vou julgar ou que eu vou pensar a respeito do outro, eu digo, eu não tenho nada a ver com isso, não é a minha vida. O que só me diz respeito é sobre o que eu faço, né? E sobre uma visão cristã entre mim e Deus. Pronto. Né? Então, tem isso, né, do certo e o errado. Não existe, é o momento, é o que você está vivendo, é o que você é. Eu acho que o certo e o errado, ele tem muito a ver com as questões sociais, né, da sociedade. Como a gente foi criado, educado no decorrer das nossas vidas, seguindo determinados padrões. E quando você começa a entrar nessa sociedade, a viver no meio social, você quer se encaixar, né? Você quer se encaixar em algum padrão. E a partir daí você começa a julgar o que é diferente. Então, tudo que não é como você, não é como você escolheu, ou não é como você gostaria que fosse, você começa a criar determinados julgamentos. E aí, quando a gente começa um processo de autoconhecimento, um processo de se questionar realmente sobre os pensamentos, se questionar sobre as nossas escolhas, a gente começa a ver que o comportamento do outro é uma escolha dele e não nossa. E aí a gente começa a perceber, principalmente, hoje eu vejo muito isso em mim, né? O julgamento, não só o que eu faço no outro, mas o julgamento que eu faço comigo mesma, porque isso também é muito forte e vem das nossas crenças sociais, né, que foram impostas a gente. Então, hoje eu tento, né, é um processo, eu tento não julgar o outro, e quando me pego julgando de determinada forma através de pensamentos, principalmente, porque dificilmente a gente fala o que a gente pensa, eu me pondero e reflito se aquilo é viável, se aquilo faz parte de mim realmente, porque tem muito isso, o que a gente vê no outro é muito um espelho do que existe dentro da gente, né? Então, eu reflito se aquilo é algo que está em mim. Por que que eu estou achando ruim tal pessoa falar dessa forma? Espera aí, se isso está me atingindo, é porque tem algo em mim que reflete isso. Então, a partir daí, eu comecei a quebrar essas crenças, né, de julgar o outro por pensamentos e afins, e também comecei a ter mais amor pelo meu processo e amor pelo processo das outras pessoas também, porque a partir desse momento que você começa a não julgar, você começa a compreender. E quando você compreende, você vê que o que é certo para mim pode ser errado para você, o que é errado para você pode ser certo para mim, e está tudo bem. Porque a vida é assim, ela é um fluxo. Hoje eu posso estar fazendo determinada coisa, amanhã outra completamente diferente, porque eu posso aprender, né? Então, quando você sai dessa visão de julgamento, você entra nessa visão de compreensão, de amor, você ter isso pelo outro e por você mesmo.
Então, você entra num autocuidado, num autoamor, passa a ser mais compreensível, você começa a ver a sociedade, a ver as pessoas com outro olhar, com um olhar de mais empatia, né? Você começa a ver as pessoas que elas estão passando por um processo de desenvolvimento, querendo ou não, esteja ela consciente ou não, e é o processo dela, né? Você precisa respeitar, você precisa compreender, né? Não é uma opção respeitar ou não, você tem que respeitar. E a partir daí tudo vai fluindo. A Alana falou assim, que quando a gente julga o outro é porque tem alguma questão na gente, né? E me veio esse pensamento, porque às vezes a gente é tão resistente e gosta, adora julgar e apontar, e mal sabe que são questões pessoais que estão ali gritando, né, para serem resolvidas. Por que me incomoda tanto? E eu sempre gostei de uma frase que diz assim: o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do branco? Era um terror, né? Então, assim, o que seria da gente, das nossas relações? E isso eu aprendi muito, meninas, com vocês. Uma coisa que eu aprendi a amar com os 4 elementos é a grande diferença que temos, porque a gente se completa de tal maneira, e foi graças a essa diferença que eu cresci. Eu cresci muito. Eu falei para vocês nos primeiros quadros, né, que eu tinha feito alguns processos que me ajudaram muito. Mas um dos maiores foi a convivência com as constante, diária, com as meninas dos 4 elementos. Porque até hoje, quando alguém vem me falar uma percepção e diz assim, mas a Natália é assim, né? A Alana é assim, aí eu digo, graças a Deus, porque elas são lindamente assim, e graças a Deus, porque aqui tem o branco, o azul, o amarelo e o verde. Já pensou se tivesse todo mundo aqui falando a mesma coisa ou com a mesma opinião? Que chato, né? Que chato. Eu não me identificar. Certamente nós não teríamos, como temos hoje, pessoas que nos seguem, que são fiéis a gente, porque no mínimo elas se identificam com alguém daqui, entendeu? Porque se fôssemos só pau ou pedra, nós não teríamos essa fortaleza que a gente percebe das pessoas que estão conosco. Então, eu agradeço a cada um que está aqui, porque eu sei que vocês se identificam com alguém, assim como hoje eu me identifico com vocês, com vocês. E essa diferença que eu amo. Hoje eu me sinto mais completa porque aprendi a viver com a diferença de vocês. Nós somos plurais como o mundo é. Perfeito. Eu também aprendi muito, foram muitas lições. Inclusive, sobre o tema, né? Gente, eu nunca conheci ninguém que tivesse mais razão do que eu, sério. Eu brigava para ter razão. Gente, que vida difícil. Quem convivia comigo tinha muita dificuldade, porque como eu tenho muito traço do perfeccionismo, né, então ninguém fazia nada melhor do que eu. E o meu olhar de águia, em cima de tudo e de todos, nossa, eu julgava muito. Quando eu olhava alguém executando um serviço, fazendo qualquer coisa, era na mesma hora. Se essa pessoa fizesse assim, ela ia terminar mais rápido. Se essa pessoa fizesse assado, ia ficar melhor. Se ela se movimentar, até o movimento, detalhe do... Gente, era doentio, era terrível. É controle. Controle, manipulação, domínio das coisas, é tudo junto ao mesmo tempo. Natália, por que tu acha que a gente hoje é amiga? Porque a gente se conheceu no traço da dor. Tinha muito controle em mim e você. E verdade. Hoje, o que eu acho mais bonito... Nossos psicopatas se conversavam muito. E hoje o que eu acho mais bonito da nossa amizade é que a gente cresceu e mudou. Ao mesmo tempo. Juntas. Olha como a amizade edifica, né? Procura aí o quadro lá, fala da amizade. Essa amizade me edificou. E a amizade hoje com a pluralidade, com a Pauliane e a Alana, me edifica cada dia. Hoje eu tenho uma vida de propósito porque eu sei que eu tenho
recursos, pessoas com diferenças que têm sim um pensamento melhor, um posicionamento melhor. É muito fantástico. Aí o que que acontece? Eu estava muito na dor. Por quê? Gente, quando todo mundo está errado e só você tem razão, e você vive criticando os outros, julgando os outros, e você não consegue entender por que que a pessoa não olha para as coisas como você, não faz as coisas como você, nossa, quando é que a gente vai controlar os outros? Nunca. Quando é que a gente vai controlar as situações à nossa volta? Nunca. A minha meta era uma meta impossível, era uma meta doentia, era uma meta, sabe, autodestrutiva. Então, assim, eu tinha muita dor de cabeça. Natália, Eu já tô ficando tinha com raiva de tu. muita toxicóloga. Tô ficando com raiva, eu não sabia, não. Não. Por isso que Eu a tinha Alana é muita dor resistente no com a Natália, ombro. viu? Que a Alana já passou uma brava com a Natália no passado. A Alana, ela me salvou, você não está entendendo. Que coisa A linda. Alana, ela me pegou e ela olhou para mim, ela não me ensinou só o que era gratidão, não. Veio de Que já coisa seria muito, atrás. viu? Já seria muito. Ela me ensinou, foi um trem de sentimentos e ela me explicou, e eu, analfabeta emocional, ouvindo tudo aquilo, sabe aquela sensação de estar morrendo de sede? E ela estava com água viva, um copo cheio de água viva. É porque E a eu Alana, gente, a Alana é uma idosa. me... É uma idosa. Certeza que a Alana é uma É uma idosa. alma velha. Cara, Velha. ela é Sou idosa zona, velha. cara. Ela veio de outros mundos. Não é não? Eu sou velha Aí, pra... dona Bruna, dentro de tudo que ela ensinou, que começou o trenzinho, né? O primeiro vagão foi a gratidão, né? E veio as outras coisas. E pegou muito a questão da aceitação. Porque não tem como a gente ter gratidão por aquilo que nos cerca, né? Por tudo que nos cerca, as pessoas que nos cercam, as situações, se a gente não enxergar aceitação naquilo que são as dificuldades, naquilo que são os desafios. Então, cheguei para ela reclamando de determinadas coisas, que o meu traço, ele vê muito, tu tem um copo, né? Aí tu tá metade cheio, metade vazio. Ele vê a metade vazia. Eu não consegui enxergar a metade cheia. E ela olhou para mim e disse: "Olha aqui a metade cheia. Isso é gratidão. Quando você reconhece o que há de bom. E aquela metade que está vazia, você simplesmente aceita porque as pessoas são como são. Não dá para você, sabe, controlar o que as outras pessoas vão pensar, o que as outras pessoas vão dizer, a forma que elas vão agir. Então você simplesmente observa e aceita, sabe? Bem aqueles vídeos da Monja Coen que são fantásticos, em que ela diz: as pessoas são como são, as coisas são como são. Cada um, ele vai dar aquilo que pode dar naquele momento. E não significa que é ruim. E também não significa que é bom, é o que ele pode ser, é o que a outra pessoa pode fazer. Quando eu não achava que eu era perfeita, né, que eu também me criticava, tinha autocrítica, então me chicoteava. Você errou, você não fez o melhor, não sei o quê. Não era só com os outros, era também comigo. A melhor aceitação que eu fiz, dentre todas, foi a autoaceitação. Quando eu passei a dizer para mim mesma, né, Natália, você é assim, sabe? E tá tudo bem. Porque quando a gente quer ser perfeito, a gente também se acha muito bom, né? E dentro das atitudes que eu estava tendo, de muita crítica, de ser muito severa, muito rígida com tudo, eu estava sendo ruim, primeiramente para mim, né? E também para os que estavam à minha volta. Eu não tinha uma existência agradável. A minha existência não era agradável para mim. Consequentemente, não era agradável para ninguém, né? Então eu parei com isso. Foi uma freada assim de esse volante, esse carro, agora quem vai dirigir sou eu. E peguei no volante e fiz tudo que estava ao meu alcance para melhorar o gerenciamento da minha vida,
né? Então, foi muito desenvolvimento humano, muitas conversas edificantes, muitos livros, muitos vídeos, sabe? Muita atitude constante, com disciplina, com autoobservação. E hoje eu me sinto liberta. Gente, que liberdade! Porque é uma prisão quando você vive na dor. Quanto você vive nos extremos, né? Tanto é certo, tudo é certo, 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 ou então tudo é errado. A pessoa negativa, né? Nossa, nada funciona, nada dá certo. É viver nos extremos. E, na verdade, a gente tem que compreender, tem que estar ali no meio. O certo existe, o errado existe, o bom Deixa eu existe, o contar mal uma existe. coisa. Aí eu comecei a ficar muito boa nisso, né? Porque quando eu me dedico, eu me dedico. Ficou muito certa. Não, eu fiquei muito boa em não julgar, sabe? De olhar para as coisas e zerar. E, tipo, os meus filhos, eles me veem muito, né? Se espelham muito em mim, sabe? E de chegar e eles veem muito com o comportamento que eu ensinei, que é de ter razão, de querer discutir, e eu ver belamente o Renato e a Sofia entrando em acordo o tempo todo. Então, assim, quando a gente muda, tudo ao nosso redor também vai mudando e vai se adequando. E aí, como eu fui melhorando muito nesse aspecto, né? Aí me surgiu a dúvida de, meu Deus, todo mundo tem que vir comigo, né? E para não ficar para trás, olha só a loucura. E aí me vem o Saguru, que me ensinou que, na verdade, esse caminho espiritual, esse caminho de sermos cada dia melhores, né? Ele também não se trata de você ser melhor do que ninguém, né? No fim das contas, a gente não está se tornando superior a ninguém. São aprendizados que elevam a nossa vibração, ponto. São escolhas que a gente faz que tornam a nossa vida mais agradável, ponto. Sabe? A gente, né, algumas pessoas tendem a achar, quando elas estão se tornando melhores, que quem não está no caminho dela está se tornando pior, de novo, o certo e o errado, né? E não é. A gente tende a manter uma vibração de amor, né, de gratidão, de aceitação, de achar, né, deixar a vida fluir. E essa vibração, ela ocorre com uma expansão. Todas as pessoas que estão à nossa volta são beneficiadas. Ao mesmo tempo que a gente, na nossa imperfeição, porque não tem ninguém perfeito aqui na Terra, na nossa imperfeição a gente vai cometer erros, vai ter dias que a gente não vai estar legal, vai ter dias que a gente não vai estar, sabe, dentro dessa lógica da aceitação, vai ter dias que a gente vai julgar, e também está tudo bem. É nesse momento que você tem que fazer a autocompaixão, o acolhimento, o autoacolhimento, o amor próprio. É nesse momento que você vai trabalhar essas outras questões. Aquilo que você está dando para o próximo, você dá acima de tudo para você. Em relação a esse certo e errado, me veio na cabeça agora a questão de qual é a régua, né? Como é que você mede isso? Assim, socialmente, há meios de medir, né? Foram criados, né, da religião e através dos valores morais que estão embasados nas questões religiosas também. E aí vai para outro ponto que essa régua religiosa ou de valores sociais, morais, elas são eficientes? Elas condizem, elas abrangem tudo? Pauliane, elas unem ou elas distanciam, né? Sim. Até onde, né? E até onde essas regras podem ser usadas e podem ser vistas como parâmetros. Não há, no meu ponto de vista, uma regra que abranja todos, né? Eu acho que o único conceito com o qual podemos trabalhar em relação a certo e errado
trabalhar isso através da energia do amor e do amor verdadeiro, o amor incondicional, que é o amor verdadeiro. Eu acho que essa é a medida. E isso isenta, do meu ponto de vista, questões religiosas, questões sociais, e é uma questão tão abstrata e, ao mesmo tempo, tão direta, que é o amor incondicional, mas que nós, humanos, aqui, temos dificuldade de acessar essa energia tão profunda, essa energia tão divina. Então, uma vez eu perguntei para a minha terapeuta como é que eu saberia que estava ou não no caminho certo. Aí ela me respondeu assim: você sabe que está no caminho certo quando a tua escolha não te gerou dor e nem gerou dor para os demais. Então, na perspectiva do certo e errado, hoje eu uso isso para mim. Eu tento escolher de forma que não me gere dor, e nem cause dor aos outros. Né? Então, eu estava esperando alguém falar isso, e a Pauliana veio o insight. É esse fluxo de amor. Toda aquela decisão que a gente toma com base no amor, certamente dará certo. E isso me remeteu muito fazer uma associação agora entre a meditação e o taoísmo. Foram duas coisas que me ajudaram muito nesse processo. O taoísmo, para compreender que tudo coexiste, né? O bem e o mal, e está um interligado com o outro. O bom e o ruim, enfim, a noite e o dia, tudo existe. E a gente tem que aprender a lidar com as coisas que existem ao nosso redor. E aí, como lidar? Aí entrou a meditação. A meditação que me ajudou a ser observadora do que acontecia ao meu redor. Ser observadora do que acontecia no meu corpo. Então, quando você passa a ser observador, automaticamente você julga menos. Porque você começa a observar as coisas como elas são. E a compreender que está acontecendo da maneira que tem que acontecer. Então, é um processo como se fosse automático. Né, Natália? A meditação, ela faz essa interligação. Uhum. Hoje, quando eu quero ter razão, né, porque a Natália do ego, da personalidade que quer ter razão, ela existe, né, gente? Lógico. Só que o que acontece? Eu não me limito, eu observo o processo e converso com ela. Eu digo, não, Natália, peraí, não é assim. Não precisa julgar essa Natália também, porque ela está expressando algo que precisa ser mostrado e que precisa ser trabalhado de alguma forma. A gente costuma identificar as nossas emoções ruins como sendo algo que a gente precisa afastar, né? Eu não quero isso para mim. E, na verdade, a gente tem que pegar essa emoção e trabalhar com cuidado, com amor. Peraí, o que é que essa ansiedade está querendo me dizer? O que é que esse medo está querendo me dizer? E compreender aquela situação como um todo. O nosso corpo, ele é extremamente inteligente. Então, o nosso corpo, tudo que acontece tem um motivo e tem um porquê. Então, quando você passa a trabalhar, a observar os seus sentimentos, os seus pensamentos em profundidade, né, você começa a passar por esse processo de reconstrução. Exato. Vamos chegando, sentando, vai alongando a coluna, fechando os olhos, leva a mão direita no abdômen, a mão esquerda no peito, e vai inspirando e exalando, se conectando ao fluxo da sua respiração. Vai sentindo o teu corpo, vai escutando a tua melodia, vai reconhecendo cada parte do teu ser. Essa é uma meditação com movimento. E você vai caminhar pé adentro,
incorporando sua essência e expandindo a medicina que existe em você. Continua respirando. Eu, mulher, instrutora de yoga, hoje habito essa forma, mas essa talvez seja pouco comparado à medicina que habita o meu ser. Essa forma, esse corpo, é necessário para pertencer a esse plano. Reconhece e escuta o teu corpo sagrado, a tua medicina. Aquece as mãos, flexionando uma mão com a outra e vai levando sobre os olhos fechados. Continua respirando. Vai sentindo a temperatura do seu rosto. Sente a temperatura das tuas mãos. E suavemente deixa as suas mãos escorrerem. E ainda com os olhos fechados, vai fazendo o reconhecimento do seu rosto com as pontas dos dedos. E vai fazendo toques suaves sobre os olhos, bochechas, boca. E com reverência, vai reconhecendo toda a forma que tu tem. Pele, ossos, músculos. Tuas mãos vão te ensinando o pertencimento pelo teu corpo. E vai descendo as mãos pelos braços. Vai sentindo a tua pele. Toca profundamente o teu corpo. E sente os seus contornos. Acessa as camadas mais profundas. Confia no teu toque. Confia na tua presença. Pega no teu cabelo. Acessa o teu corpo, o teu cheiro, os pelos e a temperatura. Continua sentindo a casa sagrada que é você. Agradece a forma que tu tem. Reverencia a você do passado e a você do futuro. Escuta a música e deixa ela te guiar. Reverencia teus ancestrais. Você é uma herança. Honra e reverencia todos que te fizeram chegar aqui. Sente os pés no chão. Escuta os ensinamentos da tua voz interior. Reverencia a terra. Reverencia o tempo e o espaço. E deixa os teus braços se movimentarem como se fosse uma dança, a tua própria dança. Vai fazendo a dança que o teu corpo te guiar. Escuta a melodia e libera o teu ser de todas as crenças que te limitam. Vai expandindo o teu coração e liberando toda preocupação e dor. Respira profundamente. Reverencia e explora o agora. Faz tua própria oração com os teus movimentos. Agradece a Deus, a fonte criadora, por estar aqui e a pertencer a esse momento.
Reverencia a força do teu pertencimento. Reverencia a força do teu nascimento. Leva as mãos no teu coração. E com um gesto, abrindo os braços, expande esse amor para todo o teu lar. Respira, inspira. Traz a verdade para dentro do teu ser. Continua a tua dança, sem se preocupar, seguindo livremente, escutando a tua voz interior. Deixa a tua criança se manifestar. Vai refrescando a tua memória com uma lembrança feliz. Leva as mãos no coração. Continua respirando. E traz essa lembrança. Recorda esse momento feliz da tua vida. Como é esse ambiente que você está? Há outras pessoas com você? O que você vê? Você sente cheiros? Como está a temperatura desse local? Observa o que faz esse momento ser tão especial. Reconhece o sentimento de alegria que ele te traz. Todas as sensações. Incorpora esse sentimento ao teu ser. Traz essa alegria de viver para o presente. E reconecta o teu ser com a verdade que vibra no teu coração. E dá um sorriso. Agradece a lembrança feliz. E vivencia a conexão com o teu coração. Escuta a melodia do teu pulsar. Respira. Volta para a casa que é você mesma. Deixa o teu corpo te guiar neste momento. Deixa teu coração te lembrar quem tu és, quem tu foi e quem tu sempre serás. Incorpora a essência divina do teu ser, sem julgamento, sem culpa, sem medo. Toma o teu lugar na vida. Reconhece o teu poder. Suas preocupações já não te assombram mais. E vai liberando os seus braços e vai movimentando. Sente a música e libera o teu corpo. Abandona o controle. Abandona o medo do julgamento. Liberta o teu ser. Aceita radicalmente tudo que tu fez e tudo que tu faz. Quando já não temos mais para onde olhar, olhamos para dentro. Reconecta, confia e expande todo o teu ser. Reconhece tua caminhada. Reconhece tua luta. E pertence profundamente ao teu lugar. O teu corpo está livre. Aproveita o vento, a brisa, a liberdade e a tua força. Pertence, expande e se apropria. Teu corpo está transformado, não tem dor,
só tem vitalidade e toda a potência. E vai respirando profundamente. E te convido a levar as mãos no coração com um gesto de amor, com um gesto de cura. Respira profundamente no amor e expande esse amor para todo o planeta Terra. Inspira profundamente pelo nariz. Começa a se recolher e vai sentindo ar passando pela boca. E dá um suspiro profundo que vem lá da alma liberta. Dá um sorriso e agradece a vida que há em você. Leva as mãos em prece no centro do peito. Reverencia o teu ser. Reverencia os outros que fazem parte dessa caminhada. E com o coração repleto de gratidão, eu me despeço de você.